Novamente aqui, pessoal. Reiniciando. Vamos, pessoal, retomando aqui. Estamos. E agora sim, conexão. Aí, agora entrei. Aí, Agora entrei. perfeito, perfeito, Tá. maravilha. Eu tava com alguma dificuldade aqui. Fica tranquilo. Pessoal, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira live. Hoje o nosso convidado é mais do que especial, é um grande amigo, o professor Rodrigo Pironti, que, além de amigo, eu tenho uma grata satisfação de dividir a diretoria junto com tantos outros colegas do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. E o professor Rodrigo Pironti tem um vasto currículo, mas eu prefiro resumir, porque senão nós passaríamos essa 1 hora de live Imagina, simplesmente tratando do currículo do professor Pironti. nem precisa, vamos bater papo direto. Maravilha, mas o professor Pironti é pós-doutor em Direito, professor de licitações, contratos e, na minha opinião, é a maior referência em programas de integridade, compliance, no âmbito da administração pública aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, professor Rodrigo Pironti, participando dessa nossa live. Nosso público ele é formado por servidores públicos, a grande maioria do âmbito municipal, mas temos empresários, temos estudantes, temos concurseiros, temos uma vasta participação aqui de todos os segmentos. Muito obrigado, Tiossi. Eu, na verdade, fico muito feliz de participar desse nosso bate-papo. Não só porque, de alguma forma, falar um pouco de licitação municipal foi o começo da minha carreira, né? Eu fui procurador por 6 anos, vivi o outro lado do balcão e sempre me dá muito prazer discutir com os colegas que ainda estão nas procuradorias e etc., temas de licitação e principalmente temas de gestão de risco e compliance, que é efetivamente hoje a minha grande paixão de estudo e atuação prática mesmo, né, no escritório. Não só no âmbito das licitações, mas também no da estruturação de programas de integridade e gestão de risco na administração pública. Então, obrigado, fico muito feliz e espero contribuir com a discussão de todos. Não, maravilha. A temática escolhida aqui para nós tratarmos nessa live foi grave crise, grandes reflexos nas contratações e um cenário ainda de muitas incertezas. Eu acredito que a maioria dos nossos seguidores aqui já tiveram acesso à cartilha, ao manual que o professor Rodrigo Pironti e sua equipe produziram. Acredito que foi, pelo menos que eu tive acesso, o primeiro manual no Brasil que tratou dessa temática inerente ao Covid-19. E aqueles que ainda não acessaram, basta encaminhar um direct, que nós encaminharemos esse material com toda certeza. E nesse momento inicial, eu gostaria que o professor Rodrigo Pironti fizesse algumas reflexões sobre esse momento, sobre a grave crise, para que nossos seguidores possam, de alguma forma, entender toda essa repercussão no mundo jurídico. Então, na verdade, primeiro agradeço a menção ao material. Realmente, o nosso interesse foi de fazer o primeiro material sobre o tema no Brasil. Eu tive a ideia na segunda-feira, logo que se iniciou essa grande crise, e nós ficamos das 6 da tarde até as 5 da manhã, eu, Mirela, Eduardo e Caroline, produzindo material online o tempo todo. Então, realmente foi um material que nos deu assim, muita felicidade de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu hoje, inclusive, soltei um material com o mesmo plano de gerenciamento de crise, mas sob a visão do empresário, né? Todos os dois, para quem tiver interesse, está lá na página do escritório, www.pirontiadvogados.com. Vai em e-books, todos esses e-books estão gratuitamente disponíveis lá na página do escritório, então vão poder ter acesso, tanto no âmbito da administração pública, quanto na visão da gestão de crise contratual no âmbito empresarial. Não tenha dúvida de que essa grave crise que acometeu não só a nossa vida, que todos nós, veja, eu estou aqui em casa, você está na tua casa, está todo mundo em casa, enclausurado, né? Com receio de sair na rua, de ter relacionamento social. Eu vou na padaria, compro um pão e volto, porque essa é a vida que hoje, né, eu consigo ter com o meio de eventualmente conduzir o vírus aos meus pais, aos meus sogros e etc. Então a gente realmente
está vivendo uma realidade fora do comum. Essa realidade fora do comum, ela é determinante nas relações contratuais públicas. Por que eu digo isso? Eu tenho vários clientes que diariamente entram, inclusive de manhã. Eu tive discussão positiva, né, com o cliente sobre quais eram os direitos dele em relação ao contrato que ele tinha de terceirização. Veja que é muito difícil você definir hoje quem é o responsável, por exemplo. Vamos imaginar que a gente tivesse uma matriz de risco para definir uma pandemia, né? Quem seria o responsável pela área extraordinária causada, Tiossi, em relação a essa pandemia? É muito difícil, porque a grave crise, ela comete o particular, sem sombra de dúvida, e faz muitas vezes com que a atividade do particular, do contratado, seja gravemente, drasticamente prejudicada, impedindo, inclusive, muitas vezes, a execução do contrato. Mas, de outro ponto, a administração pública também, em relação ao seu planejamento orçamentário e ao seu planejamento de contratações, tem uma alteração extremamente drástica que vai necessariamente trazer reflexos também do ponto de vista da sua solvência, do seu interesse público dentro do contrato, da sua manutenção contratual, né? Então, por exemplo, né, eu tive com o cliente hoje de manhã, havia interesse de se reduzir, se suprimir, portanto, né, o contrato para que o contrato pudesse continuar sendo executado de maneira adequada, continuasse a sua execução normal, de maneira a atender tanto a administração pública quanto ao particular. Veja, eu até comentei com o meu cliente, não há como você judicializar uma questão dessa para impor, talvez, à administração uma conduta diferenciada, porque hoje a manutenção do contrato pede esse relacionamento consensual, essa aceitação do particular, e isso é interessante até para o particular, porque senão nós vamos passar aqui por uma hipótese de rescisão contratual motivada por uma área extraordinária que pode, inclusive, prejudicar ele de forma mais grave. Então, a gente tem que ter essa relação. Nesse material, Tiossi, já para te devolver a palavra, o que a gente buscou foi justamente isso, trazer mais uma vez o diálogo para a administração pública. Por isso que nós colocamos, inclusive, no âmbito da gestão de crise da administração pública, né, portanto, para os procuradores que estão aqui nos assistindo, ou até mesmo para aqueles que conduzem as licitações, pregoeiros, presidentes de comissão e etc., o diálogo ele é necessário. E os tribunais de contas vão ter, tribunais de contas, Ministério Público, os órgãos de controle e o próprio Poder Judiciário vão ter que ter uma nova visão do direito administrativo a partir dessa grave crise. E essa nova visão vai ter que ser, na minha opinião, direcionada pelo princípio da realidade da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não é possível hoje você decidir nenhuma hipótese contratual sem passar necessariamente pela verificação da realidade daquele município, do que aquele prefeito tentou fazer. Hoje você me passou, eu não vou nem entrar no mérito de situações concretas, mas hoje você me passou uma determinação no âmbito municipal do Estado do Paraná, né, do Ministério Público Municipal no Estado do Paraná, em que o Ministério Público estava sugerindo requisições administrativas. Veja que a requisição administrativa ela é importante, inclusive o próprio Estado de Minas Gerais promoveu requisições administrativas. Eu tive acesso a um parecer da Raquel Mello, que é um parecer brilhante, que foi dado para uma requisição administrativa da área de saúde, mas veja que estas requisições administrativas, para que elas sejam realizadas, há um sem número de situações que têm que ser verificadas antes. Portanto, me parece que é autoritário demais num momento desse em que o município está tentando entender ainda qual é o reflexo da crise dentro da sua estrutura, em que efetivamente o município está tentando resolver as suas questões mais comezinhas, mais básicas de contratação, para a continuidade da sua operação, para a continuidade da sua gestão hospitalar, da sua gestão de posto de saúde, da sua gestão, ou seja, da saúde em geral. O Ministério Público, de forma autoritária, porque a sugestão do Ministério Público ela sempre acaba sendo mais um direcionamento do que uma sugestão. A gente está ainda sob a égide do direito administrativo do medo, né? No sentido de que faça isso ou faça aquilo. Me parece que, para que isso aconteça, a gente tem que passar necessariamente por uma revisão do direito administrativo. A gente tem que parar de que os órgãos de controle sejam direcionadores do mérito administrativo, porque se
quiserem conduzir o mérito administrativo, deveriam ser prefeitos e não promotores, deveriam ser prefeitos e não conselheiros do Tribunal de Contas. É importante que se tenha efetivamente a responsabilidade de entender a realidade daquele município. Portanto, o artigo 22 da LINDB, na minha opinião, ele é fundamental aos municípios nesse momento, para dizer para o Ministério Público, para dizer para o Tribunal de Contas, antes de sancionar, antes de determinar, vem aqui e entenda a minha realidade e passe essa realidade para o órgão de controle para que ele seja parceiro e não sem critério, né? Perfeito. Eu gosto de ouvir sempre o professor Pironte, porque realmente ele vem, traz situações práticas, coloca o dedo na ferida e sabe, ele que já foi procurador municipal, conhece bem essa realidade municipal, ele sabe das inúmeras dificuldades. Nós sabemos dos métodos arcaicos, das estruturas totalmente inadequadas para que o servidor consiga desempenhar um bom trabalho, ainda mais nesses tempos de pandemia. Acredito que o diálogo, o bom senso e a aplicação obrigatória da LINDB é essencial para que nós tenhamos o interesse público resguardado. Mas voltando à questão da sua cartilha, Pironte, que é um excelente material, por sinal, eu vi que lá ela está dividida em 5 fases e em 10 etapas, a questão do plano de gestão de riscos. E como se daria isso no campo prático, essa gestão de risco, para nós lidarmos com essas situações que estão explodindo diariamente, principalmente em âmbito municipal? Sem dúvida, a gente precisa de uma organização. Eu acabei de ver o Rafael Arruda participando, o Felipe Bozelli participando, estou um pouco preocupado, porque são grandes professores e amigos, eles vão começar a fazer pergunta que eu não sei responder. Então é melhor a gente ter aqui um certo critério. Brincadeiras à parte, um abraço para esses amigos que estão aqui, foram os 2 que eu vi ali, né, na menção rápida do Instagram. Mas, Tiossa, a tua pergunta ela é muito interessante porque me parece que o município precisa ter organização. Onde é que a gente peca? Não só o município, mas as empresas também, por isso esses 2 materiais que estão lá bastante interessantes a todos. Onde é que a gente peca? Falta no âmbito municipal e no âmbito empresarial priorização das atividades. Então, esse material de gestão de crise é um material básico que eu passei, ou seja, é uma gestão de crise inicial, porque eu tentei ser exaustivo e, portanto, trabalhar com todas as hipóteses, aplicação a todas as hipóteses, né? A administração pública municipal, desde o pequeno município até o grande município, obviamente que esse plano é um plano, por exemplo, no Work Statement que nós fizemos para um cliente específico no âmbito municipal, um município de médio porte, nós tínhamos 32 itens no plano de gerenciamento de crise, né? Aqui a gente tem 9, então é um plano bem menor, mas é um plano geral, né? A gente precisa ter esse plano geral. Por que ele é importante? Por que a gente precisa ter essa organização? Porque nós precisamos priorizar as nossas ações. O município continua com recursos escassos, com estrutura inadequada de organização, muitas vezes com o pessoal agora muito menos disponível, não só pela questão do home office, mas também pela questão de que houve uma reestruturação para atendimento das áreas finalísticas mais importantes, saúde, educação, né? Ou seja, aquilo que precisa ser organizado em relação a essa pandemia, a essa paralisação de aulas, paralisação, eu diria, uma supervalorização, muitas vezes, da própria doença. Então, muitas pessoas acabam procurando o sistema de saúde, independentemente de ter o sintoma, né? Isso é até um grande risco. Eu estava vendo um médico dizer, olha, se você tiver com gripe sem os outros sintomas, não vá ao posto de saúde, porque se você for, a chance de você contrair a doença é maior do que ficar em casa. Então, espere um pouco mais para ter os sintomas e para ir. Normalmente, as pessoas, o que é natural numa pandemia, vão procurar sendo efetivamente prejudicadas em relação à sua saúde. Então, você tem uma estrutura e um técnico ainda reduzido. Qual é, portanto, a importância desse plano de gestão de crise? Gostaria de frisar isso. Este é um plano de gestão de crise e não gestão de risco. Por quê? Porque este plano ele já trabalha com a hipótese de que o Covid necessariamente impacta de forma extrema
o resultado da administração. Então, a gente não tem dúvida de que é uma crise, porque uma crise, na verdade, eu teria que ter muito mais tempo, né, Tchossi, para a gente bater um papo sobre isso, mas ela é startada, ela é iniciada quando você tem um nível de risco, numa matriz de risco, estruturação, por exemplo, ISO 31.000 5x5, você tem um nível de risco de ordem 25, portanto, de ordem extrema, ou ainda de ordem 20, 16, de alto a extremo. Então, você teria um nível de risco, para aqueles que entendem um pouco de gestão de risco, eu estou tratando, né, de sistemas porque é necessário, mas você teria um nível de risco extremo e, portanto, esse nível de risco extremo desencadearia a gestão de crise. Essa gestão de crise, ela prioriza as atividades. Por isso que, neste plano, que eu não vou trabalhar de forma muito exaustiva para não cansá-los, porque a ideia aqui é ser um bate-papo, né, não tão exaustivo, mas definir a estrutura geral é fundamental para você ver, primeiro, quais são os processos que vão ser estruturados e que vão ser incluídos nessa gestão de crise. Não são todos. Veja, o que vai acontecer com a administração pública é uma enxurrada de pedidos de reequilíbrio, de todas as hipóteses, de todas as ordens, desde o reequilíbrio do contrato de terceirização de limpeza, de segurança, de saúde, que esse sem dúvida vai ter que haver, até o reequilíbrio da entrega de produtos comezinhos, por exemplo, na área de material de expediente. Por quê? Porque todos vão se sentir afetados por essa crise. Mas há de filtro para dizer o que é prioritário e o que vai esperar. Porque efetivamente não se tem condição de dar vazão a tudo. E esse plano ele é fundamental para mostrar, por exemplo, para os órgãos de controle que a administração pública não se está omitindo em relação aos outros reequilíbrios. Mas é que ela tem um número de servidores que é um número de servidores limitado e uma estruturação de processo que também é limitada. Portanto, ela precisa dar prioridade àquilo que realmente é prioritário. Só que se nem ela souber o que é prioritário, aí você tem uma pandemia generalizada do sistema público, né? Da organização. Você tem uma esquia estatal. Né? Eu tenho dito isso muito nos meus livros. O Brasil, infelizmente, é um estado esquizofrênico, né? E essa esquizofrenia ela vai ser prejudicial. Ó, o Caio, o Matheus está entrando agora. Só tem gente boa. Eu estou bem preocupado com as perguntas que vamos fazer aqui, viu, Tchossi? Mas a ideia é assim: definição, portanto, dessa estrutura, de quais são os processos que vão ser incluídos, um mapa de risco inicial com a análise de probabilidade e impacto dessas ocorrências, né? E aí, a criação de um comitê para gestão. Porque o que eu percebo? E isso, veja, na época que eu era procurador, isso era muito normal, né? Na dúvida, manda para a procuradoria. Se a procuradoria diz não ou demora muito, manda para a controladoria. Se as duas não dizem, não faz. E aí você fica com um problema também, porque você fica com uma enxurrada de pedidos na procuradoria e a procuradoria não vai ter condições de resolver isso. Então, faz um comitê de gestão de crise, cria esse comitê vai ter que ter gente da primeira linha de defesa, da segunda linha de defesa. Quem é a primeira linha de defesa? As áreas afetadas, as áreas fim. Então, se você está trabalhando com um contrato da saúde, vai ter que ter alguém que entenda daquele contrato. Porque eu, Rodrigo, procurador municipal, não entendo daquele contrato. Não necessariamente entendo do problema que acometeu aquele contrato, porque isso tem relação direta com o escopo e não com a minha atividade da área meio, né, jurídica. Portanto, a pessoa tem que ter essa expertise técnica para compor o comitê. Segunda linha de defesa, sem dúvida, os jurídicos participam, e um representante da alta administração, porque eu sinto muito falta disso na administração, principalmente na administração pública municipal, né? Você deixa as áreas resolverem e na hora que chega para a assinatura, né, do ordenador de despesa, o ordenador de despesa é naquele velho ditado, a amante argentina, é a última a saber, né? E aí ele diz, não, vamos parar, não vou assinar. E você fez todo o trabalho e não tem assinatura, não tem a providência final. Portanto, é importante que se tenha efetivamente uma estruturação de um comitê de gerenciamento de crise, né? É fundamental... Estou vendo a Karen Palhares aqui, a Karen é jurídico da Sistema de Saneamento de Jundiaí. Ela foi minha cliente lá, eu fico muito feliz. Obrigado, Karen. Então, veja, criação desse comitê é fundamental, né? Para além disso, é importante a estruturação de uma matriz de risco mínima, né? Eu sugiro aqui uma matriz de risco ISO 31000, de ordem 5x5, mas se quiserem outras matrizes, não tem problema nenhum, desde que se estruture, né? Um plano de ação, isso é fundamental. Qual é o plano de contingência para cada contrato? Como é que nós vamos trabalhar com o reequilíbrio econômico-financeiro de cada um dos contratos? Nós vamos renegociar esses contratos? De que ordem? Vamos prorrogar prazo? Porque uma hipótese que eu fui questionado essa semana, e aí, inclusive, essa foi uma hipótese que nós discutimos,
Veja, me parece que o que nós estamos vivendo é uma grande noite. Imagine que você saiu da tua estrutura de trabalho na sexta-feira e você só vai voltar daqui 2 semanas, mas é como se essas 2 semanas você tivesse uma suspensão de quase todas as atividades, ainda que na área de saúde, educação e na área meio, né, você tenha uma estruturação mínima para manter as coisas funcionando, mas efetivamente as coisas pararam, definitivamente as coisas pararam. A economia parou, a atividade parou, o home office não é, muito embora a gente tente, mas não é a mesma coisa. Portanto, a gente precisa efetivamente ter essa noção de que quando as coisas voltarem ao normal, quando elas voltarem, a gente não sabe quando, a gente precisa analisar os contratos de outra forma. Então, por exemplo, se efetivamente eu tive um prejuízo econômico financeiro comprovado e a administração pública não pode ser responsabilizada por isso, porque de alguma forma ela também está do outro lado, sofrendo consequências gravosas em relação à força maior, então que se pense numa repactuação desse contrato ou numa prorrogação de prazo desse contrato, para dizer o seguinte: você ficou um mês sem faturar, eu não consegui medir e vou faturar, eu também não vou te pagar porque é enriquecimento sem causa, você não me prestou o serviço. Vamos fazer o seguinte: esse contrato que era de 12 meses vai passar até 13, porque daí você vai ser de alguma forma recompensado, pelo menos o teu estabelecimento de um cronograma físico-financeiro até o final, e eu, de alguma forma, vou conseguir ter condições de pagar, porque vou conseguir medir, vou conseguir ter prestado. Então, isso é fundamental. São pequenas ações que passam pelo consenso. E, por fim, daí eu pressuponho também um plano de comunicação, para que as estruturas internas se conversem, né? Regime de fiscalização diferenciado, o fiscal do contrato vai ter que estar atento a essa nova realidade, talvez, inclusive, pela primeira vez no Brasil, a gente tem que pensar numa profissionalização do fiscal de contrato, efetiva. O fiscal do contrato não pode ser o cara que faz 20 coisas ao mesmo tempo, né? Mas para esses contratos vai ter que ser o fiscal efetivo do contrato e um reporte e compartilhamento dessas informações com os órgãos de controle. Me cansa assistir os órgãos de controle trabalharem de forma repressiva. Me perdoe, eu falo mesmo, eu sou assim, pessoas que me conhecem. Eu tenho vários amigos nos órgãos de controle, mas eu escrevo desde 2006 sobre órgão de controle e eu vejo que está mudando. Os conselheiros, vários conselheiros, amigos meus, jovens conselheiros, têm atuado dessa forma. Mas é importante que os órgãos de controle parem de ser repressivos e passem a ser, no mínimo, se não quiserem ser concomitantes, porque muitas vezes também não se tem força para isso, né? Que no mínimo se passe a ter um mínimo de organização preventiva e de auxílio. Então, o que eu quero dizer com isso? Mostra a crise do teu município para o Tribunal de Contas e diz: tribunal, olha o que a gente está fazendo, você está de acordo? Porque você não vem me dizer daqui 3 anos, quando eu já entreguei a procuradoria, quando eu já entreguei a controladoria, quando eu já não sou mais secretário, não vem entrar com uma ação civil pública pedindo para o bloqueio do meu patrimônio, dizendo que eu contratei demais em dispensa de licitação ou qualquer coisa. Atue agora. Pare de ser repressivo e venha a ser preventivo, venha a ser concomitante. Eu acho que isso é fundamental, né? Veja, eu sou muito fiel ao posicionamento dos TCEs e do TCU, principalmente. Mas eu acho que cada vez mais esses tribunais de contas precisam ter aquilo que o ministro Benjamin Zindler, em 2018, mostrou para o Brasil inteiro, né? Análise humanizada da administração pública brasileira, porque nós não somos a Dinamarca. É só você ir para um município do interior do Paraná e ver como esses municípios estão estruturados. Aí você imagina como é que é um município do interior do Acre, que tem uma realidade econômica muito mais dificultada em relação à questão da própria organização geográfica, né? E dentre outras coisas. Portanto, é fundamental que a gente pense que a gente não é a Dinamarca, a gente precisa ter uma noção, esses órgãos de controle precisam efetivamente ser dialógicos. Então, informa o órgão de controle, chama os órgãos de controle e daí a gente vai começar a ter decisões como a do Benjamin Zindler em 2018. Quem quiser o acesso a essa decisão, eu não me lembro de cabeça o número do acórdão, mas tem lá, eu escrevi um artigo no Conjur sobre isso, é só colocar lá, princípio da realidade, Pironte no Conjur, você acha, tá? O Benjamin Zindler deixa de aplicar uma penalidade numa pregoeira, dizendo que se ele tivesse no lugar da pregoeira, ele faria a mesma coisa. Portanto, pelo princípio da realidade, ele não pode aplicar penalidade. Isso é fundamental para o órgão de controle. Senta lá no banco da pregoeira e veja qual seria a tua decisão. Se ela for a mesma, não puna. Quando eu falo sobre gestão de risco, eu falo muito sobre isso, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais ter essa visão. Então, Tiossi, basicamente é essa análise do material. Aí tem um roteirozinho lá que vocês podem seguir,
não vou cansá-los com isso, trouxe só aqui algumas ideias e algumas opiniões. Pironte. Maravilha, show de bola. Mas é o que realmente vem sendo debatido hoje pela academia, nos congressos, sobre a humanização do direito. Isso é muito importante. Mas antes eu gostaria de fazer um parêntese, acabei esquecendo na parte inicial, mas não sei se vocês sabem, a gente está aqui diante de um galã, o professor Rodrigo Pironte, é mais conhecido como o Cauã Raymond do direito administrativo. Então, você sabe que essa tem 76 aqui. pessoas. Vocês falam sempre isso nos congressos paranaenses. Tem 76 pessoas. Eles ficam sacaneando comigo, porque primeiro eu não tenho nem o abdominal do Cauã, nem o cabelo que o Cauã tem. Eu gostaria de ter os dois. Mas tudo bem, eu vou. Diz que algumas famas não se negam a essa. O pessoal está aqui olhando para uma live de licitação com o Cauã Raymond. O que tem a ver, né? Mas é o professor Rodrigo Pironte. Mas vamos lá. Olá, Gabriela Pércio lá participando. Eu tô falando que eu tô com medo das pessoas que estão participando. Sim, a Gabriela Pércio foi minha chefe. Ela não gosta que eu fale isso, porque ela é muito jovem, mas ela foi minha chefe. Eu tenho medo. Vai que a chefinha pergunta alguma coisa. Não, né? A gente está com um público muito seleto aqui, vi vários amigos. Prefiro não nomeá-los aqui, porque senão eu acabo esquecendo alguém. Mas muito obrigado pela participação. Tem bastante gente, eu estou vendo aqui. Tem muita gente. E, Pironte, tem uma pergunta aqui da Paula, ela é procuradora municipal e vem ao encontro do seu discurso aí, ela questiona se não seria interessante um comitê para controle e revisão de contratos. Porque você muito bem falou que não é uma gestão de contrato propriamente dito, é uma gestão de crise. E essa crise, por mais que a pandemia ela se encerre com 30, com 60, com 90 dias, ela terá repercussões futuras. Então, seria interessante nós replicarmos essa mesma metodologia de uma gestão de crise para a gestão de contratos, se isso se aplicaria também em outras áreas da administração pública. Ótima pergunta da Paula. Ótima pergunta da Paula. Esse material, Paula, é sobre gestão de contrato. Então, essa é uma gestão de crise contratual. A criação do comitê de gestão de crise é um comitê de gestão de crise contratual. A gente não está preocupado com uma gestão de crise institucional. Obviamente que essa gestão de crise institucional ela pode acontecer em vários setores, aí sob outras óticas, né? Eu teria, por exemplo, que fazer um gerenciamento de risco diferenciado. Portanto, nos contratos, o que eu estou olhando, ou o que eu estou analisando, são dois tipos de objetivos, né? O risco operacional e o risco financeiro. São dois, até pelo reequilíbrio econômico financeiro e pela questão de como vai funcionar a execução e o escopo do contrato. Então, são esses dois tipos de risco. Claro que num risco institucional, eu teria que colocar no Comitê de Gerenciamento de Crise o risco reputacional, né? A gente vê que manifestações, por exemplo, como a de ontem, sem nenhuma análise político-partidária, eu não sou candidato político e não participo de nenhum partido político, nunca participei justamente para poder falar bem e mal daquelas situações. Mas sem ser pró ou contra Bolsonaro, a participação do nosso presidente ontem em rede nacional foi pífia. Ele poderia não ter dito nada porque só prejudicou todo o relacionamento, que não seja grave crise ficou pior, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso teria que estar num comitê de gerenciamento de crise institucional. As pessoas teriam que dizer para ele, presidente, li teu discurso, isso aqui você não vai poder falar, porque ainda que seja a tua opinião pessoal, ela vai de entidade fática de países que estão sofrendo e que nós podemos sofrer, porque não é só uma gripezinha, não é só um resfriadinho. Então, isso faria parte de uma gestão de crise institucional. Esse material que eu trago, Paula, é gestão de crise contratual. E eu publiquei hoje um novo material sobre a gestão de crise contratual do lado do privado. Então, eu sei que tem muito aqui procurador municipal, gente da administração pública, mas tem muito também licitante. Os licitantes também vão ter esse material do lado do privado, tá lá. Perfeito. Pironte, nós vivemos em um país de extensão continental, nós temos diversas variações em relação a equipamento, a estrutura, a qualificação por parte dos municípios. O menor município do Brasil, Serra da Saudade, com praticamente 786 habitantes, daí a gente pega e compara com São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, e daí o pessoal fica muito em dúvida, a insegurança jurídica muito alta em relação à aplicabilidade dessas novas legislações em relação ao Covid, essa MP que trouxe também significativas
alterações em relação às contratações, com redução de prazo, com possibilidade de dispensar documentos fiscais, de se pagar por um preço até maior do que o preço de mercado. E como a gente sabe também, as compras diretas elas são criminalizadas na administração. E por conta disso, existe um receio muito grande por parte dos gestores. E o que eu percebi é que mesmo diante dessa pandemia, dessa necessidade do gestor público tomar decisões imediatas e rápidas, ele, com base nessas legislações, ele não se sente seguro para tomar essas decisões. Qual que seria a melhor orientação? Seria a criação realmente desse comitê para tomar uma decisão conjunta, dividindo responsabilidades, ou se ainda a decisão ela é exclusiva da autoridade competente? Não, nesse formato a decisão sempre vai ser compartilhada, né? O compartilhamento da decisão ela vai acontecer não apenas com o comitê, mas também com o privado. Né? Me parece que numa situação de força maior como a que estamos vivendo, ninguém é responsável pela decisão A ou B. Ela necessariamente passa por uma conjugação de fatores. Por isso a importância do comitê. Né? É o que eu digo, eu poderia decidir num parecer jurídico sobre a possibilidade ou não de determinada hipótese, porque eu precisaria escutar aquela situação está ocorrendo, fundamentar com base no princípio da realidade, na legalidade e juridicidade, esquece a legalidade estrita, porque legalidade estrita não vai conseguir dar conta dos problemas que a gente está vivendo, né? Eu penso essa nova realidade para as licitações e para os contratos. Portanto, é importante se ter coragem, porque aquele que assina vai ter que decidir efetivamente sobre o que vai ser feito, mas o comitê de gerenciamento de risco ele é importante, de gerenciamento de crise, ele é importante por dois motivos. Primeiro, para fundamentar e motivar a decisão tomada pelo ordenador de despesa, e segundo, para demonstrar que não houve omissão em relação aos processos não priorizados. Porque você vai estabelecer lá, vamos imaginar, 50 processos. Dos 50 processos, não vai conseguir reequilibrar todos no primeiro dia. Você vai ter que fazer uma ordem de atendimento a esses 50 processos. Quais são os prioritários? Você vai demonstrar isso através de uma questão objetiva, que é uma matriz de risco 5x5, através de critérios. Eu vi uma pergunta aqui de probabilidade e impacto. Essa probabilidade e impacto sempre motivada em relação à sua causa e à sua consequência. Claro que eu precisaria de um curso de 8 horas, 16 horas para explicar cada uma dessas realidades, ou seja, não é aqui que a gente vai fazer isso. Mas quem quiser tem um material também na página do escritório, num trabalho que a gente fez para a Confederação Brasileira de Golfe, uma questão simples, onde você tem critérios de maneira bem didática. Né? Ou o meu livro, Gestão de Risco nas Empresas Estatais, também tem toda essa explicação de maneira bem didática. Mas fato é, você precisa fazer essa priorização e isso concede segurança nessa questão da omissão, e a responsabilidade por omissão do gestor público hoje tem sido gravíssima. Eu já vi a aplicação da cegueira deliberada em 2 casos em São Paulo. Na minha opinião, a aplicação da cegueira na administração pública não é cabível, mas isso é mais discussão para a gente no Congresso de Direito Administrativo. Né? Fato é importante, Tiossi, porque essa decisão tem que ser compartilhada. Deixa eu explicar, eu estou vendo aqui, eu fiz de forma péssima a minha gestão de risco, e eu estou vendo que o meu celular está com a bateria quase acabando. Quanto tempo nós temos de live, mas se vocês quiserem mais tempo, eu vou precisar pegar o meu carregador. Daí a gente termina ela por 2 minutinhos, eu volto, busco e a gente volta. Mas não sei o que é melhor para vocês, que eu estou sem meu carregador aqui. Não, maravilha. Vamos fazer o seguinte, então. Eu encerro com você aqui, continuo com o pessoal e daí você me chama novamente aqui quando retornar. Beleza? Tá, maravilha. Então tá, eu vou pegar o carregador para a gente não ter problema. Tranquilo. Já volto. Maravilha. É isso aí, pessoal. Nós já retomamos aqui, retornamos com o professor Rodrigo Pironti. Eu vi que tem colegas de vários cantos do Brasil participando aqui, encaminhando questionamentos. E essas lives, elas continuarão durante esse período de quarentena. Nosso material está disponível tanto aqui no Instagram, a live ela fica durante 24 horas, e depois a gente sobe ela para o nosso canal do YouTube. Amanhã nós teremos uma live sobre compliance nas contratações públicas. Na sexta-feira nós teremos live também sobre os municípios e as licitações públicas. Já preparamos lives surpresas para o final de semana. Afinal, está todo mundo de quarentena e ninguém pode sair de casa. Nós já tínhamos um cronograma definido
com vários colegas aí convidados, mas em razão desse home office, dessa quarentena, eu resolvi realizar lives, inclusive, aos finais de semana. Então, sábado e domingo, nós divulgaremos qual será o horário, e nós teremos lives por aqui também. Quem ainda não recebe as nossas dicas e orientações por WhatsApp, encaminhe um direct, a gente tem a maior satisfação em replicar todo esse conteúdo para vocês, são acórdãos dos tribunais de contas, aquilo que impacta diretamente no dia a dia, na vida de vocês. A gente sabe das dificuldades no campo prático, a gente sabe da tomada de decisão, que ela deve ser muito célere e também deve ser assertiva. Nós não temos, às vezes, muito tempo para definir qual é a melhor decisão, por isso que é importante ter esse plano de gestão de contratos, plano de gestão de riscos, plano de gestão de crise, e que isso seja depois, posteriormente, replicado para outras áreas da administração pública. Acredito, sinceramente, que com essa pandemia nós colheremos bons frutos para a evolução do direito administrativo, para a evolução da administração pública, para o aprimoramento até da própria nova lei de licitações. Ela que já está com um caráter bem avançado lá no Congresso Nacional, mas acredito que toda essa pandemia fez com que os procedimentos fossem revistos. A gente viu a carência, a dificuldade, principalmente no âmbito da saúde, a precariedade em muitos lugares no nosso país, e com toda certeza a gente tem que colher bons frutos para que toda a sociedade seja, de alguma forma, tenha os seus tributos revertidos. Tem um artigo, não sei se vocês viram, do professor Fabrício Mota, que até 2019 era o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e o artigo dele vem ao encontro do que o professor Rodrigo Pironti falou aí durante a primeira parte da live, que muitas vezes o órgão de controle está ali com uma conduta repressiva. Ele aguarda o município, o gestor, tomar a decisão, e depois daquela decisão ter sido tomada, ele vem e aponta outros caminhos, que aquela decisão não foi a decisão adequada. É claro que não estamos generalizando, são situações que acontecem, mas que acabam repercutindo e também, de alguma forma, causando uma insegurança jurídica muito grande no âmbito da administração pública, que é o direito administrativo do medo. E o que diz esse artigo do professor Fabrício Mota? Ele fala que muitos que atuam em órgãos de controle são praticamente aquele VAR que está no futebol de hoje em dia. Porque hoje em dia no futebol acontece o seguinte: ali no calor do momento, na emoção, um pênalti é marcado, uma falta é marcada, um cartão é dirigido a um determinado atleta, porque o árbitro precisa imediatamente, diante dos seus conhecimentos da situação fática, tomar uma decisão. Só que, depois de um certo momento, ele é avisado que aquela decisão ela pode ser revista, que talvez não tenha sido uma decisão assertiva. E daí, aqueles outros árbitros que estão ali, todos aparelhados, conversando, vendo e revendo aquela situação, eles acabam orientando o árbitro que deu aquela falta, aquele pênalti ou aquele cartão, rever a sua decisão. Então, isso muitas vezes acaba causando uma insegurança, porque se alguém pediu para rever, provavelmente pode ser que existam falhas na decisão que foi tomada. Então, é uma comparação, achei muito prudente, achei muito interessante essa reflexão que o professor Fabrício Mota fez em relação ao VAR e muitos órgãos de controle. Mas vamos aqui novamente com o professor Rodrigo Pironti, que está retornando aqui na nossa live, porque daqui a pouco ela encerra. O Instagram fecha nós com 1 hora. Sério? Show de bola. 1 hora. A gente Tá. vai passar aqui horas conversando. Quanto tempo nós temos? Acredito que a gente tem uns 10 minutos no máximo. Tá bom. Eu estou à disposição, se o pessoal tiver alguma dúvida, não sei. Não, maravilha. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas, Pironti, em relação a esse comitê, existe um quantitativo mínimo de servidores para compor esse comitê? Quais seriam as pessoas adequadas em âmbito municipal, ali um comitê mínimo, esses municípios que têm uma carência de material humano e precisam, de alguma forma, desse conjunto de pessoas decidindo nesse momento de crise?
Não, tua pergunta é ótima. Na verdade, veja, não existe um quantitativo mínimo. Obviamente, como você bem mencionou, é importante. Ó, eu vou comentar aqui só antes. Eduardo Moura, Caroline, Marcos Alcântara, pelo amor de Deus, essas pessoas não vão perguntar, né, Tiossi? Se elas perguntarem, eu vou começar, eu vou sair daqui. O Marcos postou um material, você viu o material do Marcos também sobre esse período de terceirização e etc e tal, essa questão das dispensas e tal, então algo extraordinário. Mas vamos lá, voltando à pergunta, não tem um número mínimo, esse número mínimo ele não existe, na verdade, porque efetivamente você tem uma estrutura a ser pensada dentro da gestão de crise. Então, a gestão de crise não pode trazer uma outra crise, que é uma crise de estrutura, uma crise institucional, uma discussão interna sobre quem vai integrar. Você precisa ter, na minha opinião, qual é a estrutura ideal? A estrutura ideal é aquela sugerida no material. Integrantes ou integrante da primeira linha de defesa, área operacional do contrato, portanto, área demandante, né, órgão solicitante, alguém da segunda linha de defesa, jurídico ou controle interno, podendo os dois, e um representante da alta administração. Então, estes seriam os players importantes para compor o Comitê de Gerenciamento de Crise. É claro que se a gente estiver falando nos estados, né, o Comitê de Gerenciamento de Crise ele é muito mais amplo. Ele vai partir, obviamente, pela participação de quase todos os secretários das áreas fins atingidas, né, e aqueles responsáveis pela elaboração da estrutura meio da entidade. Portanto, isso vai depender de cada estrutura municipal, de cada comitê de gerenciamento de crise. Agora, fundamentalmente, é preciso se ter pelo menos um representante da primeira linha de defesa e pelo menos um representante da alta administração para que as coisas funcionem. Porque, repito, se mais uma vez uma crise dessa desencadear sem número de processo jurídico, a gente vai ter aqui uma esquizofrenia da solução e a gente não vai conseguir chegar a bom senso. Maravilha. E você acredita que, em razão dessa crise, dessas alterações procedimentais, a legislação, principalmente o PL que está lá no Congresso Nacional, da nova lei de licitações, ele será revisto para acrescentar algo, principalmente nesse tocante à gestão de contrato, gestão de risco? Acho que isso vai repercutir também nas novas legislações? A pergunta é ótima para mim, né? Porque eu tenho defendido isso. Eu tenho defendido que a lei de licitações, a nova lei de licitações já é velha, do ponto de vista de organização e estrutura gerencial, né? Ela não se preocupa com a realidade que nós vivemos hoje na sociedade, né? Ainda que se tenha uma tentativa de ter procedimentos mais céleres, você ainda tem institutos que são extremamente burocráticos. E me parece que o principal ponto de inovação da nova lei de licitação, que seria um gerenciamento de risco desde o planejamento da contratação, como é feito hoje, por exemplo, na IN5, com mapa de risco. Mapa não é matriz, mas pelo menos a IN5 trouxe lá para a estrutura de planejamento, para fins de anexo contratual, o mapa de risco, para que o particular saiba minimamente aquilo que vai eventualmente comprometer a execução ou a sua participação na licitação e etc. Isso é fundamental. Eu acho que a lei de licitação ela perde uma oportunidade grande de estender isso para todos os contratos. Obviamente que alguns contratos de entrega imediata, contratos de pronto pagamento, portanto, contratos onde você não tem aí uma necessidade de ter o planejamento de risco, é algo que realmente não seria crível se exigir. Mas o mínimo de, por exemplo, processo, contratação de terceirização, contratações de obras integrada e semi-integrada, isso já é comum na nova lei, na lei das estatais, isso já é comum, né? E outros contratos que tenham o seu escopo diretamente vinculado ao atendimento de interesse público fundamental, eles deveriam passar por um melhor processamento de gerenciamento de risco. Então, eu acho que falta isso ainda na nova lei de licitação. Não, maravilha. E isso já vem há muitos anos sendo debatido, não só em relação a esse PL, mas todos os outros PLs que já passaram para apreciação nos congressos, pelos especialistas, pelas audiências públicas,
praticamente eles olham para o passado e não para o futuro, né? Utilizam muito pouco a tecnologia da informação, a questão do compartilhamento de dados, da inteligência artificial e a própria questão da gestão de riscos de contrato, as próprias cláusulas exorbitantes em relação aos contratos administrativos, eles, nesse novo PL, sofreram alterações praticamente insignificantes, né? A legislação ela ainda continua tratando a licitação como um fim em si mesmo, muita burocracia, muita formalidade, que no campo prático acaba não resultando em eficiência. E até por conta disso, esse excesso de formalismo, que nós estamos nesse período do medo, nesse período de insegurança jurídica, né, que tanto causa temor aos ordenadores, aos gestores públicos, aos nossos colegas procuradores jurídicos municipais, que sofrem ações civis de improbidade administrativa, têm seus bens indisponibilizados, porque simplesmente emitiram um parecer em um determinado processo. Hoje pela manhã eu recebi ligação de 2 procuradores municipais do mesmo município. Um procurador ele era favorável à dispensa emergencial e o outro procurador era contrário à dispensa emergencial. Como que fica nesse caso? Quem vai assinar o parecer? Será que a autoridade competente ela terá confiança para ordenar a despesa, sendo que um procurador fala que não assina o parecer e o outro procurador fala que assina? Então, assim, são situações que no campo prático vem causando muita insegurança. Mas isso, você sabe que é interessante, isso é falta de... Isso a gente vê na empresa, o Eduardo Moura está aqui, a Caroline também, a gente, são sócios lá no escritório. A gente vê nas empresas que a gente trabalha, principalmente na administração estatal, né, das empresas estatais, isso é muito comum. Mas por quê? Porque isso vem de um ditado comezinho de que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Por que esses 2 procuradores estão discutindo se é ou não viável a dispensa de licitação? Porque você não tem um desenho de processo claro, você não tem uma definição de competência, de atribuição, porque se há fundamento jurídico para A ou para B, alguém vai ter que decidir. Agora, se você deixar as 2 pessoas entrarem em consenso para decidir, muitas vezes esse consenso não vai existir. Então, desenhe o processo de maneira adequada, planeje o funcionamento das aprovações e das alçadas. A gente não tem política de alçada definida dentro da administração, a gente tem as políticas de alçada para assinatura de processo, mas a gente não tem política de alçada interna na procuradoria para ver quem vai definir qual situação. Processos... Eu lembro quando eu fui procurador-geral do município, aqui na região metropolitana de Curitiba, eu instituí uma organização dos processos que não era por ordem de chegada. Que negócio é esse de fazer organização de processo por ordem de chegada? A organização do processo tem que ser por matéria, tem que ser por efetividade do procurador em relação à decisão que vai tomar. As pessoas têm que ser profissionalizadas, você não pode simplesmente colocar tudo. Então, aí vira mais uma vez, eu digo, uma esquizofrenia. E outra coisa interessante... isso é desenho de processo, isso é desenho de processo. Falta compliance, falta organização, falta desenho de processo, falta planejamento. Isso pode ser uma outra live nossa, eu vou adorar falar sobre esse tema. Mas uma coisa que me preocupa em relação ao que você estava mencionando das cláusulas exorbitantes, para mim, cláusula exorbitante e nada é a mesma coisa. Eu não concordo com a teoria das cláusulas exorbitantes, acho que elas não existem. Eu tenho cláusula exorbitante no contrato com a TIM, que é um contrato de adesão. Os contratos de administração pública são, em larga escala, vinculados à lógica do contrato de adesão. E a gente tem, obviamente, alguns absurdos dentro da lei de licitação, como, por exemplo, o pagamento diferido para 90 dias, caso a administração não pague, você tenha a obrigatoriedade de continuar executando o serviço. Isso, na verdade, são algumas distorções do nosso sistema, que são a lógica de cláusulas exorbitantes. Mas não são. Cláusulas exorbitantes não são. Independentemente de se taxar ou não o rótulo de cláusula exorbitante, o que eu acho fundamental é a gente começar a discutir qual é efetivamente a estrutura de um contrato administrativo. E essa estrutura ela deve ser consensual desde o início. Não se pode entrar num contrato administrativo achando que a administração pública tem o poder e o particular tem o dever. Porque este dever-poder, é só ler o Celso Antônio, desde 99 ou antes, ele está escrevendo a mesma coisa. Em 99 eu entrei no curso de Direito, portanto, foi desde lá que eu conheci o Celso Antônio, mas desde 99 ele fala exatamente a mesma coisa. O poder-dever da administração vale também para a própria administração. Ao dever da administração
de ser ética, de ser consensual, de ser dialógica, de motivar os seus atos. Portanto, esse relacionamento ele é recíproco. Então, infelizmente, a gente tem isso ainda como uma vertente, essas cláusulas exorbitantes. Fato é, a gente tem que mudar essa visão, Tiossi, porque na minha opinião, é só a minha opinião, eu sei que muita gente não concorda comigo, mas daí tem o direito de não concordar, acho ótimo a gente debater. Na minha opinião, não serve para nada. Não, perfeito. Bom, é isso, do diálogo, a divergência de interpretação faz com que o direito evolua. Eu também concordo com você, essas cláusulas aí precisam ser repensadas. A legislação como um todo não faz nenhum sentido, porque a gente vê pouquíssimos casos de êxito na administração pública para serem replicados. É tanto controle, é tanto excesso, é tanto formalismo e, na prática, pouca eficiência, pouca contratação vantajosa. Então, assim, a gente precisa urgentemente rever tudo isso. E, Pironte, nós estamos chegando aqui na nossa etapa... Só fazendo um parênteses. Posso fazer um parênteses rápido aqui? Nós estamos num grupo de licitações e contratos e outros grupos que participam vários professores do tema, né? E nessa semana que passou eu vi um professor dizendo o seguinte: aqueles que não... Mostrou um vídeo lá do pessoal em determinada praia do Brasil, não sei aonde, mandando o povo embora e etc e tal, e dando cacetada e mandando para casa. E aí a pessoa comentou: se não fosse o direito administrativo autoritário, as coisas não se resolveriam. Pelo amor de Deus, você precisa bater em alguém para ir para casa porque a pessoa está na praia? Veja, o problema do direito administrativo autoritário é continuar sendo autoritário. Se o direito administrativo fosse consensual e educativo, você não precisaria estar na praia tirando essas pessoas porque elas não estariam na praia. Então, se a gente pensa como Dinamarca no julgamento, a gente tem que tentar ser como a Dinamarca na educação e na prevenção e, portanto, no consenso. Agora, se a gente começa o contrato administrativo com paulada, óbvio que no final você só vai terminar com paulada. Se você começa a relação com o administrado cobrando a multa sem motivar, você obviamente vai ter que tirar ele da praia através de paulada, porque você não tem relacionamento com o particular, né? Eu falo isso muito nos meus cursos. Tem um tempinho aí ou não? Ou o Instagram vai nos tirar? Não, pode falar. Eu já peço, agradeço todo mundo a participação e deixo o professor Pironte aqui para as suas considerações finais. Fica à vontade, o tempo é todo seu. Bem rápido. Eu falo isso muito nas minhas palestras e etc e tal, de compliance principalmente, porque eu acho que falta relacionamento. Contrato foi feito para dar errado. É por isso, quem me disse isso foi meu terapeuta no 2º ano de casado, que eu fui querendo romper meu relacionamento, dizendo que a minha mulher atormentava a minha vida. Ele falou: então me conte. E eu comecei a contar várias coisas, obviamente dizendo do problema dela, nunca reconhecendo o meu naquela época, né? E aí ele falou bem assim: Rodrigo, deixa eu te dizer uma coisa, o teu relacionamento vai terminar, porque você entende o teu relacionamento como contrato, e contrato foi feito para dar errado. É por isso que tem multa e cláusula rescisória. E eu cheguei lá dizendo: doutor, eu só quero 2 coisas, perder o menos de patrimônio possível e manter o maior número de amigos. E ele falou: a multa, a cláusula rescisória e a multa, nesse caso, elas são graves. Você vai perder amigo e vai perder patrimônio. Mas se você aprender a ter relacionamento, você não impõe o teu contrato. Porque eu dizia: eu sou o cara perfeito. Ela fica reclamando que eu boto o paletó na sala, que eu não boto a escova de dente naquele negocinho que a gente nem sabe o nome, e etc e tal. Essa mulher é uma maluca, eu levo café na cama para ela às 7h30 da manhã de sábado, tal, ela fica reclamando. E aí, esse terapeuta diz o seguinte: você quer impor o teu contrato para ela. O teu contrato é paletó na sala, é escova na pia e é café às 7h30 da manhã. Você mora em Curitiba, quem é que leva café na cama às 7h30 da manhã? Deixa a mulher dormir. Ela não quer o teu contrato, ela quer relacionamento, ela quer que você entenda ela. E veja, isso foi fundamental para eu começar a entender o direito administrativo. A gente precisa ter relacionamento e não contrato. O contrato foi feito para dar errado. Então, se a gente começa o contrato com relacionamento, se eu começo chamando para uma reunião de entendimento do contrato, né? A famosa reunião inicial do contrato, se eu começo a entender quem é o administrativo da empresa, quem é o financeiro, se no primeiro problema, ao invés de dar uma multa, de dar uma notificação, eu chamo para conversar, entendo a realidade da empresa, peço para executar, talvez até dê uma advertência para formalizar, mas conversando antes sobre a advertência, aí a gente tem relacionamento. Aí a gente não tem sanção inicial. E daí, se eu não tenho sanção inicial, eu não preciso de direito administrativo autoritário. Porque o direito administrativo consensual resolve. O problema é que as pessoas continuam achando bonito a polícia tirar o pessoal da rua com paulada. E aí, obviamente, a gente tem que mudar a cabeça das pessoas.
Eu espero que eu consiga isso até morrer. Se eu não conseguir, eu vou tentar deixar isso escrito em algum lugar para alguém ler e tentar ir mudando, porque não é possível. É isso. Pessoal, obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz em participar. Tiossi, você é um grande... Lá no escritório, eu sou teu fã, Mirella é tua fã, Carol é tua fã, todo mundo do escritório, Eduardo que está aqui, ó, tem 2 do escritório aqui, todo mundo é teu fã porque você é um cara da nova geração que pensa diferente e que faz. Porque uma coisa é você pensar diferente, outra coisa é você executar aquilo que você pensa. E você é um cara que faz. Então, meus parabéns, fico muito feliz. Obrigado por essa oportunidade de me tirar ali 1 hora da nossa rotina em casa, né? Mas continue em casa, pessoal.